Temos aí 91 pessoas na live. E assim que ele entrar, tá, gente? Ele acabou de me pedir autorização aqui, eu vou acessar os convites. Bom dia, Bidarra, tudo bem? Bem-vindo à nossa live. Bom dia a tudo e vocês. Tudo jóia, Bidarra. Primeiro, assim, obrigada pela oportunidade de te ouvirmos aqui numa live super exclusiva para os nossos corretores e gerentes da House. Certo? Temos presença aqui do marketing, dos diretores, dos corretores. Obrigada demais, viu? Muito bom. Pessoal, a palavra está com você, viu? Comigo? Está com você, pode ficar à vontade. Então, Você já é bora o lá. dono do show. Eu não sei se vocês já me conhecem ou não. Talvez conhecem do Instagram, né? Mas eu comecei em 2018, né? Quebrado, depois de ter quebrado duas empresas e ficar com quase 1 milhão de dívidas na praça. E aí, no meu desespero, perdi 4 carros, perdi as duas empresas, fiquei 1 milhão quase negativo. E aí, tava naquele desespero: o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí eu andando na marginal com o carro emprestado, aí eu olhei pro céu e falei: meu Deus, eu nunca precisei tanto de ti como eu preciso agora. O que que eu vou fazer da minha vida? Aí algo falou comigo. Eu acredito que esse algo foi Deus, né? Ouvi uma voz no meu coração falando: você vai ser corretor de imóveis. E aí, enfim, me agarrei naquilo, cheguei em casa, fiz um currículo, mandei para um monte de lugar. Eu não sabia que para virar corretor a gente tropeçava na calçada e virava corretor. Eu não sei se aí em Minas é assim, mas aqui em São Paulo é. E aí fui no processo seletivo, eu lembro que eu fui social e tudo, e estava preocupado, né? Será que eu vou passar? Será que eu não vou? Aí eu cheguei lá para o professor na frente, falei: olha, será que eu vou passar? Será que não vou? Eu nem sabia se tinha salário, se não tinha, como é que era. E aí ele falou: não, vai dar certo e tal, fique em paz. Eu voltei para casa no dia seguinte, caí dentro de um plantão, fui chamado e entrei num plantão sem saber absolutamente nada. Então eu vou fazer 8 anos de corretor agora, dia 2 de agosto. E aí entrei dentro de um plantão que não tinha visita, já tinha lançado várias fases, eu não tinha dinheiro para fazer anúncio, mas eu estava agarrado naquilo que eu tinha fé, né, que eu acreditava. E eu comecei fazendo trabalho de rua, fazendo ligação, as listas frias que muitos corretores falam que é lista fria. Eu vendi muito de lista de oportunidades, que eu chamo, e trabalhava muito. Eu abria e fechava o plantão. Eu entrava às 8 e saía às 20 todo santo dia durante um ano, durante 365 dias. Por quê? Eu precisava dominar profundamente o processo, a venda, o atendimento, para que eu conseguisse não depender de ninguém e fazer um bom trabalho. E quando eu fiz minha primeira venda, eu me apaixonei, porque eu tinha quebrado, e eu dependia de muitos funcionários, eu tinha 60, 70 funcionários. E ali na primeira negociação, na primeira venda, é claro que eu não fiz a venda, quem fez a venda foi o gerente, eu só fiquei assistindo, né? Mas eu me apaixonei, porque eu falei: poxa, por dois motivos. A primeira é que eu não ia depender mais de terceiros para fazer uma venda. Essa foi a primeira. Eu falei: só depende de mim, né? E a segunda, que foi assim, que eu me apaixonei, é uma profissão muito abençoada. Por quê? Você abençoa quem está comprando o imóvel, você abençoa seu gerente, seu diretor, seu superintendente, você ajuda o banco que precisa emprestar, você ajuda o país, porque ele cresce muito através do mercado imobiliário. Então ali eu percebi que era a profissão mais próspera, né? E fiquei encantado. E aí, a minha primeira venda, acabei tomando um 50, não sei se fala dessa forma aí, porque uma outra corretora tinha mostrado o imóvel, um imóvel da construtora no prazo de 30 dias, e no dia que foi decidido na construtora, que seria dividida a comissão, eu fiz outra venda, e aí o dinheiro veio logo nos primeiras duas parcelas. E aí o que eu entendi? Que eu precisava ter muitos atendimentos, porque eu podia fazer uma venda e tomar um 50, depois entendi que o cliente podia ter restrição e não comprava, podia ter uma renda informal, enfim, várias coisas. E eu pensei o seguinte: bom, que a profissão dos meus sonhos eu não tenho dúvidas, mas o que eu preciso fazer é tocar o terror em captar gente, né? Hoje
Quanto que vocês arriscam? Quantos números de telefone será que eu tenho na minha agenda pessoal no telefone? Dá um chute aí. 8.000. São quase 8 anos de profissão. Não, não é 8.000. Alguém mais? Mais ou 20, menos. 20 mil. 10.000, 20.000. Meu telefone está com 27.400 pessoas. Que eu sempre salvei o contato dos clientes, lista de oferta, rua, internet, apesar de eu ser um cara digital hoje, apesar de hoje eu vender pouco, né? Porque eu tenho muito trabalho como influencer, como mentor e outras coisas mais. Então, por que que eu começo agora a minha apresentação falando disso? Muitos corretores em São Paulo ficam no plantão esperando o cliente cair no colo, e esquecem de oferecer o produto nas suas horas de lazer. Eu captei muito cliente indo na pizzaria, na churrascaria, Uber, motoboy, tudo, todo mundo é um potencial cliente Minha Casa Minha Vida. Todo mundo. Quando eu ia viajar para os resorts e 5 estrelas de férias, eu oferecia meu produto. Tanto é que uma menina que trabalhava numa lanchonete no Iberostar, Praia do Forte, a minha ex-mulher jantava cedo e as crianças, e aí quando era umas 10 da noite eu tinha fome. Eu ia comer lá numa lanchonete que ficava aberta. Eu oferecia o produto para aquela menina que estava me atendendo, fiz amizade, falei para ela se conectar comigo no Instagram. A semana passada, a semana retrasada, ela me chamou e eu não sabia quem era. Quero comprar um apartamento e tal, peguei a documentação, aprovei, aí fui pro stand e quando comecei a conversar com ela, ela falou, você não lembra de mim? Eu falei, não lembro. Ela falou, você estava passando férias no Iberostar, na Praia do Forte, você me ofereceu o seu produto, você foi muito simpático, eu comecei a te seguir no Instagram e agora estou comprando um apartamento com você. Então, assim, quando o corretor ele entende que o maior ativo que ele tem é a sua carteira, é a captação e prospecção, né? Eu vejo muito corretor hoje em São Paulo preocupado com lead, ele quer lead, o lead está cada vez mais caro, agora tem imposto sobre lead. O lead está na rua, o lead está no seu convívio, o lead está no churrasco que você vai. Aonde eu ia, oferecer. Eu tenho histórias assim bizarras, né? Uma vez entrei no Uber e eu peguei o Uber da Vila Maria para Vila Maria, foram R$ 9 a corrida. Assim que eu fui oferecer o meu produto para ele, ele falou, eu te conheço, eu já te deixei em algum stand ou de internet, não sei, mas eu te conheço. Eu falei, e aí, já comprou apartamento? Ele falou, ainda não. Por quê? Porque o corretor quer me levar num stand, eu paro o meu Uber durante um dia, perco R$ 400, que é o que eu faturo num dia, e acaba não dando certo e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai mandar a documentação, vai mandar a região, tudo bonitinho, eu vou fazer o processo todo. Quando tiver tudo pronto, você vai conhecer o apartamento, caso você goste, você paga o boleto. Beleza? Beleza, e assim foi. Mandou a documentação, eu aprovei, um projeto que é ali em frente à Portuguesa, um projeto da Cury. E aí, no dia que ele foi lá conhecer o apartamento, ele levou o irmão dele. O que que aconteceu? Ele comprou, o irmão dele comprou, e a irmã ligaram para ele e eles compraram, os três. Eles vieram do Nordeste. Então, uma corrida de Uber de R$ 9, eu fiz 3 vendas, que deu R$ 36.000, mais 8% de 100 mil, que eu era garoto propaganda de uma empresa de imóveis planejados. Ou seja, foi só eu abrir a boca, não precisei gastar R$ 1 e fiz ali 3 vendas de apartamento e 3 vendas de imóveis planejados. E tenho várias notícias, né? Então começa aqui um dos 5 pontos que eu trabalho muito com os meus alunos: captação e prospecção. Aqui é como vai terminar a sua jornada, se você vai fazer muitas vendas ou poucas. Eu não esperava a construtora mandar lead, eu não esperava a construtora mandar lista, eu não esperava. E a melhor maneira de captar é olhos nos olhos, é o tete a tete. Eu sempre entendi isso. O lead, às vezes, ele fala com 10 corretores, ele clicou no anúncio sem querer, ele não sei o que, existe, né? E a pessoa que você fala ali sobre o seu trabalho, sobre a valorização do imóvel, sobre o que é realmente o programa Minha Casa Minha Vida, se ela não puder comprar, ela vai ficar na sua lista. E uma hora ela vai poder comprar. Eu nunca descartei cliente. Nome sujo,
não tinha condições, estava desempregado, eu nunca descartei um cliente, eu sempre salvei os contatos. E eu salvava o contato como? É Laura, né? Como é que eu Isso. salvava, Laura? Por exemplo, você entrava em contato comigo, eu com você. Não deu certo, eu salvava seu contato. Laura, maio de 2020. Eu falei, um dia ela vai me chamar. E assim era. Alguns me chamavam um ano depois, dois. E quando você me chamava, eu falava, oi, Laura, tudo bem? Nós falamos em maio de 2020. Isso já aproximava demais eu do meu cliente, porque ele falava o seguinte, ele lembra meu nome, ele lembra o mês e o ano que falou comigo. Claro que eu não lembrava, simplesmente eu salvava na agenda dessa forma para quando eu voltasse o contato, eu me aproximar mais do cliente. Então, essas 5 etapas, primeiro, captação e prospecção. Eu sempre fui muito forte nisso. Antes de passar para o segundo, alguém tem ideia por que eu me tornei o corretor número 1 do Brasil em imóveis econômicos? Conhecido, reconhecido e premiado. Alguém tem uma ideia o porquê que isso aconteceu? Enquanto vocês pensam, eu vou só pegar uma água aqui. Algum palpite valendo prêmio? Por que eu virei o corretor número 1 do Brasil em imóveis econômicos? Prova social? Não. Instagram também não. Indicação também não. É muito bom, porque quando começa a vir indicação é menos trabalho e mais venda. Eu sei que ninguém vai acertar, porque nas últimas 3 palestras que eu fiz a semana passada, ninguém acertou. São Luís do Maranhão, Natal e Santos. Pós-venda, não. Relacionamento também não. Dedicação 100% também não. Escuta ativa também não. Eu posso ficar aqui até amanhã que vocês não vão acertar. Network também não. Que eu me conecto também não. Tudo ajuda, né? Não, não, não. Vocês não vão acertar. Mas tudo bem, já estou dando presente aqui. E é o último ponto que eu vou falar. Primeiro, captação e prospecção. Segundo, produto. Eu sempre fui corretor de um projeto só. Quem quer vender tudo para todo mundo não vende nada para ninguém. Eu pegava um projeto e ficava lá. Aqui o que acontece? No lançamento está lá 800 corretores. Aí passa o lançamento, vai tudo embora. Então o corretor ficou lá, plantou a semente e aí simplesmente virou as costas e foi embora. Eu cheguei a ficar 2 anos num projeto. O Forte Aricanduva, aqui perto de onde eu moro no Tatuapé, eu vendi 65 unidades. O segundo, sozinho, tá? Sem assistente, sem nada. O segundo colocado é um gerente com, acho que 48 unidades. Por quê? Eu ficava, e olha como é que foi a minha história no Forte. Primeiro mês não vendi nada, eu já era conhecido, já tinha mais de 300 mil seguidores. Primeiro mês não vendi nada, o segundo mês eu rodei 5 contratos, caíram os 5. E eu continuei. Aí comecei a vender 2 no mês, 3 no outro. Teve uma semana que eu vendi 6. E aí o que acontece? Quando eu estou num produto só, eu ganho autoridade. Por quê? Eu estudo o projeto de cabo a rabo. Eu sei quanto valia um apartamento naquela região há 5 anos atrás. Eu falo para o meu cliente, daqui a 5 anos a projeção é essa. Eu tenho autoridade para falar do projeto, né? Por quê? Cada pergunta que o cliente faz para o corretor e ele não sabe responder, é um ponto a menos para ele fechar a venda. Agora, a partir do momento que eu falo do produto, eu falo da valorização, eu falo dos acessos, eu falo da estrutura, eu falo de tudo, literalmente, eu vou ganhando a confiança do cliente. Então, ponto número 1, captação e prospecção. Isso tem que ser no volume que você quer. Quer muita venda? Fale com muita gente. Segundo, produto. Preciso ter autoridade no que eu estou vendendo. Não pode o cliente fazer uma pergunta para mim e eu não saber responder. Terceiro ponto, atendimento. Eu sempre fui muito chato com o meu atendimento. Vou buscar o cliente na recepção, vou levar. Às vezes está um plantão de vendas lotado, o cliente quer uma água, um café. O corretor fala, tá ali, vai lá, pega lá. Eu pegava o café e a água, levava na mesa. Não interessa se a pessoa ganha R$ 1.000 por mês, 1.500 ou 100.000. Eu trato todo mundo da mesma forma. Tinha sempre o hábito de pegar uma folha em branco e responder todas as perguntas que o meu cliente fazia. No meu início, quando eu não sabia, eu falava, olha, eu vou deixar uma folha aqui
e vou anotar todas as perguntas que você fizer que eu não souber responder por conta que não é da minha alçada. Na verdade, eu não sabia mesmo, mas eu dizia que era de outro departamento e que depois eu ia responder. Então, eu sempre fui muito caprichoso no atendimento, e enquanto eu não via que a pessoa esclareceu todas as dúvidas, eu não parava o atendimento. Tem atendimento meu que demora 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, né? Por quê? Eu penso o seguinte: eu posso atender o cliente e ele não comprar, mas eu tenho a certeza que ele vai rodar, vai passar com outros corretores e vai voltar e vai comprar comigo. Mulher, hoje 10 pessoas compram apartamento comigo, 7 são mulheres e os outros 3 são casais, mas a mulher é que manda. Não sei se aí em Minas é assim, mas aqui em São Paulo é. Quando é mulher sozinha, ela vai até a recepção, muitas vezes ela está de Uber. Ah, vou chamar o Uber, eu vou esperar. Eu espero com você. São 3 ou 4 minutos que eu estou ali esperando com ela, que são detalhes. Detalhes que a gente pensa assim, será que faz a diferença? Faz, total. Eu tive clientes que falaram comigo, foram atendidos, ficaram 1 ano rodando, 1 ano e meio, voltaram e compraram comigo. Então, o atendimento ele tem que ser, seja um garçom, tem que servir e servir muito bem. Sabe aquele restaurante que a gente, vocês vão lembrar logo disso. Não teve algum restaurante que você foi, que o garçom foi tão gentil, que você falou assim, pô, vou até dar uma gratificação a mais. Pelo cuidado, pelo capricho, por estar sempre ali, falta alguma coisa, a temperatura da comida tá boa, isso e aquilo. Tem que ser um atendimento excelente, não pode ser menos que isso. Então, já vou começando a construir aqui uma grande chance de vender. Captação e prospecção, produto, atendimento. Quarto ponto, crédito. O corretor precisa saber um pouquinho de crédito. Ah, Bidarra, o que é um pouquinho? O suficiente para responder as perguntas que o seu cliente vai fazer, que normalmente são sempre as mesmas. Quanto que eu vou pagar de parcela? Em quantos anos? E se eu pagar de trás para frente? E se eu pagar de frente para trás? E não sei o quê. Não é? Normalmente não são sempre as perguntas. E aí eu falo para a galera seguir o Murilo Arjona, que é um grande amigo meu. Eu tenho aulas no curso dele, ele tem no meu. O corretor precisa saber um pouquinho de crédito. Eu não sei aí na região de vocês, mas aqui em São Paulo, hoje em dia, não é mais o corretor que faz a venda, até porque tem muito corretor que está entrando agora. Amanhã eu tenho um processo seletivo, deve ter lá uns 50 para entrar. Hoje, quem faz o atendimento é o gerente. E o corretor só traz a pessoa e senta na mesa, e muitas vezes ele fica bravo com o gerente quando o gerente não pode atender, porque o gerente tem vários corretores. E eu até uma vez disse assim, olha, se o gerente está fazendo a venda, então troca, passa a comissão do corretor para o gerente e o gerente para o corretor. Uma coisa é um período de adaptação, um período de teste ali, que o gerente tem que acompanhar, e eu fui acompanhado também. Outra coisa é o corretor que depende 100% do gerente. Não estou defendendo o gerente, eu sou corretor. Mas eu vejo gerentes aí que tem um fim de semana assim de loucura, porque atende os clientes de praticamente todos os corretores, né? Então, quarto ponto, crédito, saber responder as perguntas que o cliente vai fazer, que são sempre as mesmas. E o corretor que aprende, ele não depende, né? O corretor, quando ele fica sozinho, ele ganha confiança e isso transmite para o cliente, né? Como é que o corretor vai vender uma venda se ele está ali inseguro, o gerente está atendendo e ele está ali torcendo, aquela energia dele de ansiedade vai fazer a venda não acontecer. E aí a gente entra no quinto ponto, que é por que que eu virei referência? Por que que eu virei o corretor referência, corretor número 1, ganhei vários prêmios, por conta do quê? Eu virei referência porque eu conseguia vender quando outros corretores não vendiam. Eu fiquei um especialista em resolver problemas. Tá com o nome sujo, eu ia atrás. Aprendi que tem liminar judicial para isso, dá para resolver, dá para conseguir desconto e pagar boleto. Renda informal, declaração de imposto de renda, e de um certo tempo para cá eu já nem falo para ele declarar. No mês passado atendi uma cliente com 12 mil de renda. Ela falou com vários corretores, todos falaram a mesma coisa. Faz o imposto de renda, 12 mil. Imposto de renda vai pagar quanto? 27 mil reais de imposto de renda. Ele enfiar minha cliente num tubo. O que que eu fiz? Querida, abre um CNPJ. Ela falou, já tenho. Pedi para ela
mandar o contador fazer o prolabore, não recolheu a DARF, rodei o Sicaque, aprovou o teto, e aí depois ela recolheu o imposto devido que não deu R$ 1.000. Então eu sempre fui muito, mas muito preocupado com isso, com resolver o problema do cliente, porque eu atendia 10, 12, 15 pessoas, ele podia pagar, queria comprar e eu não conseguia vender. E eu virei para o meu gerente e falei, cara, e se eu resolver o problema dos meus clientes? Ele falou, você vai ser o corretor número 1 do Brasil, porque ninguém está disposto a resolver problema de cliente. Falei, então eu vou ser o melhor corretor do Brasil. E aí em 2023, quando eu ganhei o primeiro prêmio nacional, eu vim embora, né, depois da festa e Deus me trouxe à frente a imagem de eu falando com ele e o meu foco sempre foi vender e resolver problema de cliente. Né? Uma vez um cliente estava com uma restrição interna na caixa. A minha cliente foi lá e o atendente simplesmente falou que não era lá que resolvia. Aí eu falei, peraí, restrição interna na caixa nós vamos resolver aonde? No Bradesco, no Itaú? Eu falei, vou marcar e vou com você lá. E assim foi. Fui com a minha cliente lá, chegou lá a mesma atendente, falei, olha, tô vendendo um apartamento à minha cliente, tem uma restrição interna e nós queremos resolver. Aí ela falou a mesma coisa, não, não é aqui. Eu falei, então eu preciso saber onde é que é. É no Bradesco, é no Itaú, é no Santander? Ou vou na superintendência da Caixa abrir um chamado? Porque se a restrição é de vocês e vocês não resolvem, como é que eu faço? Aí ela, de má vontade, virou as costas, foi lá ver. Era uma taxa de encerramento de conta no valor de 29 e alguma coisa, R$ 30. A minha cliente pagou, atualizou o sistema, rodou e aprovou o teto. Então eu fiquei um perito em resolver problemas. E quando você fica um profissional dessa forma, imagina, a pessoa passou com vários corretores, não comprou, chegou comigo e comprou, ela fazia propaganda de mim, ela indicava clientes. E aí eu me tornei a maior referência por conseguir vender quando os outros corretores não conseguiam. É como o médico. O melhor médico qual é? O que atende muitos pacientes ou é aquele que pega um caso delicado onde a pessoa está indo para o outro lado e ele consegue reverter a situação? O que é um advogado referência? Aquele que atende 200 pessoas? Ou é aquele que pega um tribunal do júri onde o cara está condenado a 30 anos e consegue absolver? Então eu entendi esse jogo lá atrás. Esses dois, o primeiro e o quinto ponto, fizeram total diferença nos meus números. A captação e prospecção em massa e resolver os problemas dos meus clientes. E aí, fica aqui a minha humilde apresentação e eu quero saber se vocês têm alguma pergunta para me fazer, podem ficar à vontade. 1, 2, 5 perguntas, 10. Estou aqui para vos responder agora. Pessoal, quiserem abrir o microfone aí, ó, como ele deu essa oportunidade para gente, coisa maravilhosa, hein? Eu vou começar perguntando, então. A gente tem uma necessidade de estar sempre contratando novos corretores. Para quem começou agora na profissão, desses 5 pilares que você falou, Bidarra, quais deles você acha imprescindível para que a pessoa tenha sucesso na corretagem? Todos são importantes, né? Mas assim, tá começando agora. Eu dou sempre esse exemplo no colégio. Faz uma rotina. Outro dia um aluno meu no colégio falou, eu trabalho 14 horas por dia, porque eu falei que ia abrir e fechava o plantão durante um ano, como disse a vocês. E ele falou, eu passo 14 horas no plantão. Eu falei, beleza, quantas vendas você fez nos últimos dias? Ele falou, em 45 dias fiz uma. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí ele sabia da vida da Virgínia, da vida do Zé Felipe, da Ana Castela, ele sabia tudo. Aí eu fiz uma rotina para ele de 6 horas. Eu falei, ó, durante uma hora, você vai fazer captação e prospecção via mensagem de WhatsApp, ligação, o que você quiser. Fez isso, põe uma meta com quantas pessoas eu falei, quantas deu retorno. No começo você vai precisar escrever, depois você vai conseguir fazer no automático, como eu fazia. Primeiro horário. Segundo horário, você vai encostar no coordenador do projeto, você vai fazer pergunta do projeto, quanto que vale um apartamento ali, quanto que vai valer, o que tem perto, para ter autoridade no que está falando, estudar o projeto. Aí você faz uma pausa para almoço, depois volta. Uma horinha, você vai ficar gravando conteúdo no decorado. Não gosto de gravar, não sei, tenho vergonha, não tem problema. Põe um tripé e fica gravando todo dia. Fala do produto, fala do crédito, fala de parcela. De tanto você fazer todos os dias, não te dou 15 dias, você já está postando na internet. Depois você vai voltar a fazer mais um pouco de captação e prospecção. Pode ser rua, porque de manhã você ficou no plantão. Vai fazer o trabalho de rua. Voltou, pega um feedback de tudo que você fez no dia, anota
e aí você vai começando a montar uma rotina de apenas 6 horas por dia, e você consegue fazer essas 6 horas serem produtivas, serem válidas, porque não adianta ficar 10, 12 horas, 14 horas no plantão, sem fazer nada lá sentado, ou na rodinha da fofoca, ou na rodinha disso e daquilo. Então, é importante quem está começando agora criar uma rotina, né? Escrever, eu vou fazer 1 hora de captação e prospecção, eu vou estudar o projeto 1 hora, eu vou estudar um pouquinho sobre crédito, eu vou gravar vídeos, que é extremamente importante hoje, montar ali uma rotina, né? E praticar, porque não tem segredo. Eu fiquei bom em algumas coisas porque eu pratico todos os dias, né? Então, montando essa rotina, porque senão pode ser que ele se perca, entende? Perfeito, perfeito. E E é falar para todo mundo que ele agora é corretor, primo, vizinho, parente. As pessoas precisam saber que ele é corretor, esse novo corretor. E aí, de repente, como já aconteceu aqui em São Paulo, aluno meu, em 2, 3 dias vender, só porque abriu a boca. eu falo isso, né? Se ninguém souber que você é corretor, como vão te considerar na hora de comprar, né? Se as pessoas não sabem o que você faz, como que vão considerar você para poder te indicar para um amigo? E tudo que a gente coloca dentro da rotina, né, Bidar, depois ele vira automático, foi o que você falou. A gente começa a desenhar dando daquele repertório, daquele checklist, depois a coisa fica no automático. Muito bom, Exatamente. viu? Eu ia nos lugares, a minha ex-mulher até chegava um tempo que ela falou: pô, você vai nos lugares, você fala sempre a mesma coisa. Eu falava: pois é, quem paga o seu cartão de crédito é justamente essas pessoas que eu falo. E não tem. Quanto mais gente você falar, quanto mais gente você se conectar, mais chance você tem de vender. Quais são as maiores objeções que você encontra no mercado? Bom, tem várias. Eu sou especialista em dobrar o cliente também na hora de objeções. Vou contar uma aqui que me veio em mente. Uma cliente minha do interior de São Paulo, aprovei o crédito dela, ela me seguia já há uns 3 anos, né? E aí tomou a decisão e ela queria um apartamento com garagem, não abria mão da vaga, e ela nem carro tinha. Não, mas eu não abro mão da vaga, eu já vou te falando, eu te sigo, eu sei que você vai em tal lugar, eu conheço seus filhos e bababá. Eu falei, não, claro, não me faça ir para São Paulo para ver apartamento sem vaga. E falei, não, tudo bem, você compra o que você quiser. E aí eu já sabia que estava aprovado sem vaga, e a diferença de sem vaga com vaga era de 50 mil reais. Mandei ela vir. E aí comecei a orar, né? Falei, meu Deus, e agora como é que eu vou dobrar essa situação? Porque eu nunca tive medo. Falei, o máximo pode acontecer ela não comprar e eu vou pro próximo. Como vocês sabem que eu sou fera em captação e prospecção, se não for essa pessoa, vai ser outra. E aí ela veio. E aí foi passando, né? Isso foi no meio da semana, foi passando os dias e eu sem ideia do que fazer. Chegou na hora do atendimento, normalmente eu deixo a gerente de parceria explicar como que ficou o fluxo, como é que fica a parcela, evolução de obras e tudo mais. E aí ela estava falando e tal, aí a gerente falou para ela, olha, essas condições aqui cabe certinho no apartamento sem vaga. Quando ela falou isso, a moça falou, eu não quero apartamento sem vaga, eu já avisei o Bidarra, não quero, se for sem vaga eu não quero. Aí eu sentei, eu não sei, eu sou um cara sortudo, abençoado, tudo junto. Eu sentei e falei, olha, saiu, simplesmente saiu isso na hora. Falei, querida, é o seguinte, sem vaga é melhor para você. Com vaga é melhor para mim. Aí ela ficou pensativa e me fez uma pergunta. Por quê? Falei, olha, porque sem vaga, ele encaixa no faixa 1,5, você tem uma taxa de juros, você tem uma parcela, você tem uma entrada. Se eu colocar você no com vaga, você vai pagar 50 mil a mais de entrada, eu sabia que ela não tinha. A sua parcela vai quase dobrar, que era verdade. A evolução de obras vai aumentar e eu vou ganhar uma comissão quase o dobro. Então, para mim, é melhor que você feche com vaga. Mas eu prefiro que você tenha a sua primeira experiência, seu primeiro imóvel, de uma maneira tranquila de pagar, que você vai querer mobiliar. Eu não quero que você fique escrava de uma parcela, eu quero que você consiga pedir um iFood, ir para a praia. E aí ela abraçou a ideia, comprou. Eu falei: 50 mil você compra outro imóvel. Já pensou você ter 2 apartamentos? É investimento. Veja como investidor e não como moradora. E aí ela acabou assinando e eu saí dali. Falei: pronto, mais uma que eu consegui contornar. Essa é uma das dificuldades do corretor aqui, a objeção da vaga. Muitas vezes a objeção é do tamanho também. Conhecimento sobre. Mandaram uma pergunta aí, mas não deu tempo de eu ler. Mais alguém?
Vidar, bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo? Cara, questão de lead, primeira tratativa, como que você sempre abordou isso? Ligação, cronograma do dia do lead que caiu, como que você sempre fez isso aí? Olha, eu devo confessar a vocês que eu nunca fui muito fã de ligação. Live top. Eu nunca fui fã de ligação, eu sempre trabalhei com WhatsApp. Errei muito, tive muitos números banidos, mas eu mandava algo assim mínimo, tipo, olá, me chamo Bidarra. Tinha uma mensagem que eu. Deixa eu ver se eu me lembro. Tinha uma mensagem que eu mandava para listas de ofertas. Lembrei. Lista de oferta, eu pegava e colocava lá, olá, vírgula, recebi seu contato através de nossas plataformas digitais com um possível interesse em apartamentos econômicos. Posso ajudar? Interrogação. Quando eu mando uma mensagem, recebi seu contato através de nossas plataformas digitais com um possível interesse em imóveis econômicos, posso ajudar? A pessoa fica com aquilo na cabeça. Plataformas digitais, o que seria? Se eu vou me referir ao Instagram, tem gente que não tem Instagram. Se eu vou falar do Facebook, tem gente que não tem Facebook. Quando eu falo em plataformas digitais, envolve redes sociais, portais imobiliários, tudo que é digital. A pessoa não vai lembrar se ela fez algum cadastro, se ela clicou, se ela realmente deixou o contato ali. E quando a pessoa falava, não, não foi, eu falei, olha, então você passou em algum de nossos plantões, porque a construtora, ela é rigorosa, ela é chata demais para passar os números de telefone para os corretores. E os corretores são selecionados para receberem esses contatos. Eu já consegui uma conversa ali, porque a maioria das vezes a gente chama o cliente e ele nem responde, né? Hoje em dia acontece muito isso. Por isso é que eu sempre fui adepto do tete a tete, do olhos nos olhos. Se a pessoa me desse uma entrada para eu te chamar no plantão, para eu apresentar um fluxo, mandar vídeo de decorado, alguma coisa, eu seguia. Se ela não quisesse mais conversa, eu mandava uma segunda mensagem. Ok, de qualquer forma, salve o meu contato. Caso precise, estou à disposição. Para que eu quero que o cliente salve o meu contato? Para ele ver os status do meu WhatsApp. Quantas vezes aconteceu que eu levei uma negativa durante a conversa, coloquei lá um post e a pessoa me chamou várias vezes. Então, eu usava essas mensagens como gatilho, que eu recebi o contato através das nossas plataformas digitais. Ou, quando era um cliente que me chamava de anúncio, eu já ia, eu sempre colocava as perguntas de maneira a me favorecer. Ou seja, ó, recebi seu contato, eu tenho duas formas de trabalhar. Uma presencial, que você vem ao plantão e eu te atendo, e outra que eu pego a sua documentação, mando e aprovo o crédito e já consigo te falar quanto que liberou. Consigo te fazer uma simulação, uma análise de crédito gratuita. Eu sempre coloco duas situações que ela me favoreça, porque você vai perguntar para o cliente, quando que você pode vir no plantão? Ele não vai vir nunca, né? Então, eu sempre coloco eu sempre padronizei mais ou menos o meu atendimento. Então, a primeira abordagem, se for para uma lista de oportunidades, um lead que já está parado, eu entro com essas mensagens. Depois, se você quiser, eu te mando, Laurinha, no WhatsApp, tá? Ou dessa segunda forma, se eu vou para análise de crédito ou se ele quer vir no plantão. Aí, de um certo tempo para frente, é o que eu falo, tudo que você faz repetidamente, você fica bom, né? Depois, por fim, gera hábito, manda a documentação para ver quanto que aprova. Por quê? Porque as primeiras que eu fiz em 2019, 2020, o cliente veio no plantão e eu peguei ele naquela emoção e mandei assim, e fazia um stories pro Instagram, tô com o meu cliente aqui, foi difícil aprovar? Ela falou, não, mandei tudo pelo WhatsApp. Eu fui materializando isso e ia divulgando, ia postando. E aí as pessoas, imagina, falou com o corretor, não tinha confiança, falou com o outro, não foi no plantão. Aí viu uma postagem minha com o cliente, começou a mandar e eu sempre postando. Eu construí autoridade em cima de prova social, entende? Perfeito. No começo vai ser difícil, mas depois vai que vai. A Bruna levantou a mão aqui, como está há bastante tempo, vou liberar para você, tá, Bruna? Pode Bidarra, bom dia, tudo bem? tudo, Bruna. E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi que você é muito forte em prospectar o cliente, né? E também o seu network é muito forte. Antigamente, a gente tinha o hábito de ter o cartãozinho físico, aquele de papel.
Só que com a era digital foi uma coisa que a gente foi abandonando. Eu abandonei, eu já tive o cartãozinho físico, e aí com o tempo eu abandonei. E você acha que hoje em dia compensa voltar a ter o cartãozinho, por mais que a gente pegue o telefone com o cliente, e sempre assim, igual um Uber. Eu pego Uber todos os dias. Apesar de ter o telefone do cliente e deixar um cartão para ele pôr na carteira, para ele indicar para alguém, ou você acha que não, que hoje em dia as pessoas não gostam mais de papel? Olha, eu hoje em dia tem muito guru de internet, muito cara que fala uma coisa que não vive, né? Palestrantes que eu encontro no Brasil afora que nunca tiveram resultados. Não que está errado, ele estudou, estudou, estudou e está passando o que ele estudou. Tudo que eu palestro, tudo que eu falo são coisas que eu vivi, que eu vivo, né? Eu sou um cara 100% plantão. E muitos falam, não, você tem que ser digital, não, você tem que ser isso, não, você tem que vender, é o que eu acho, você tem que pôr dinheiro no bolso. Eu sou a favor de cartãozinho, eu sou a favor de panfleto, eu sou a favor de ligação. Eu nunca tive jeito para ligação, mas eu conheci um cara na Lopes que ele era um avião fazendo ligação. Todo tipo de captação e prospecção é válido. Vou fazer um cartãozinho, ótimo. Faz um cartãozinho diferente. Pega o print do seu Instagram, coloca lá o seu arroba e tal, e depois do outro lado um QR Code e o seu número do WhatsApp. Faz um cartãozinho diferente. Faz, mas faça diferente, não mais do mesmo. Então, assim, eu não falo, você tem que fazer isso, porque todas as maneiras de captação e prospecção são extremamente válidas. Vejo muito cara falando, isso não funciona, aquilo não funciona. Eu vou fazer para ver se não funciona. Uma vez uma construtora que me contrata, eu falei de trabalho de rua. E os corretores, né? Por isso que eu sou a favor de colocar sempre corretor novo, para gerar concorrência. Eles falaram que não dava certo o trabalho de rua, que ninguém pegava nenhum panfleto. Falei, vamos lá, então eu vou com vocês. Peguei meia dúzia de corretor e fui. Entreguei meia dúzia de panfleto, peguei 3 ou 4 leads. Ali, ó, 5, 10 minutos de rua. Se você vai fazer achando que não vai dar resultado, se você vai fazer achando que não vai dar certo, não faça. Tudo que eu vou fazer, eu tenho certeza que vai dar certo. Isso aí já entra na física quântica, lei da atração, um monte de coisa. Tudo que acontece na minha vida, ele nasce primeiro na minha cabeça. Eu penso, sinto, verbalizo e já vivo como se tivesse acontecido. Agora, se você achar que não vai dar certo, não faça. Eu sou muito a favor de fazer cartão, porém fazia um cartão diferente, um print do Instagram, alguma coisa do gênero. Mais Obrigada. alguém? Bidar, o nosso diretor comercial, Rogerinho, querido, cria da casa, uma pessoa que estava ansioso por essa live, quer até bater um papo com você depois. Levantou a mão, tá com você a palavra, diretor. Manda, diretor. Muito bom dia, Bom turma. dia. Bidar, bom dia. Vou ser bem breve aqui, Fique em paz, apenas em gratidão mesmo. Muitas das vezes a gente tenta passar para o time muito do que você falou. Eu tenho aqui mais de 15 anos que eu estou na consultora, comecei como corretor também, os plantões, não tinha decorado, não tinha nada. E hoje a gente tem aqui mais de 100 corretores na live, isso é muito bacana. E ouvir a sua história, a gente faz revisitar um pouquinho como que foi também lá no início. Eu me lembro bem que eu não tinha lead, o meu era catálogo telefônico, que era a nossa base de lead. E ouvir você contando essa história e trazendo esses pilares, mostra que a gente está no caminho certo, que a gente pode desenvolver muitas pessoas e, acima de tudo, que eles podem se desenvolverem, que eles podem melhorarem. Isso que você falou de deixar todos os telefones no celular é fantástico. De você ter o atendimento humano, a gente fala que tem que ter o atendimento de coração, que hoje é raro você ter isso. Hoje o atendimento é muito só no WhatsApp, ou só muito online, né? De você pôr o cliente na mesa, de você atender, de não ficar querendo selecionar. Tem corretor hoje que a gente sabe, tá? Que ele vai lá na fotinha do cliente, antes de começar a conversar, para poder saber se vai atender o cara ou não. Então, hoje não pode ter isso. Então, muito obrigado pela sua live, foi, assim, fantástica. Assim que eu tiver a oportunidade aí em São Paulo, vamos marcar da gente bater um papo, tomar um café, trazer mais negócio para a próxima. E queria não é presentear, mas, Laurinha, libera para ele um almoço no El Toro, lá em São Paulo, para ele conhecer a casa lá. Tenho certeza que você vai gostar, tem uma carne muito boa, se você gostar de carne.
vai gostar lá, e a gente, no futuro próximo aí, trazer você lá em Juiz de Fora, levar você lá em Juiz de Fora para poder conversar com o time, conhecer um pouco da nossa estrutura. Temos hoje lançamento em São José dos Campos, São José do Rio Preto. Temos a pretensão e o desejo de lançar em São Paulo o ano que vem. Adquirimos 2 áreas agora aí no finalzinho do mês de fevereiro. Então, o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai poder se encontrar muito em São Paulo. Tem Belo Horizonte que está chegando. Então, assim, tem muita coisa boa para poder acontecer. Eu vou estar em Belo Horizonte, não sei se em julho ou em agosto, mas eu tenho uma palestra marcada para Belo Horizonte. Mas é assim, você falou, muitas vezes é o que a gente fala para o corretor. Eu tenho vários feedbacks positivos em construtoras que eles falam, pô, a gente fala, e eles não fazem. Quando você vem, eles conseguem entender de outra forma e acabam fazendo. Por quê? Porque eu falo o que eles querem ouvir. Falo o que a gente quer falar, o que eu quero falar, o que você quer falar, só que de uma maneira que o corretor gosta de ouvir. E eu tenho parceria com várias construtoras, né? Inclusive a Encamp, que tem aí em Minas também, não tem? Em Belo Horizonte. Eu faço um trabalho, porém, só na de São Paulo, né? Como influencer, eu faço os vídeos dos produtos, porque sei o tipo de vídeo que mais engaja para baratear o lead. Faço treinamento, faço palestra, ajuda o RH a contratar e a formar. Eu tenho hoje um mini ecossistema e não é preciso você vir para cá, não. Se você quiser, eu vou até aí fazer um trabalho com vocês, não tem problema. E agradeço aí as palavras. Vou lá, obrigado pelo almoço. Mas, assim, eu já tinha falado com a Laurinha, se caso vocês gostassem, né, que a gente podia desenvolver um trabalho de eu ir uma vez por mês e fazer alguma coisa. O meu tempo foi curto, né? Além desses 5 pilares, eu falo uma coisa nas minhas palestras. Cuidar de cliente, vender um imóvel para o cliente, a gente cuida dele, certo? Mas o corretor, para cuidar do cliente, de quem que ele tem que cuidar primeiro? Dele. E aí eu ensino os 4 pilares do equilíbrio, que é físico, mental, espiritual e emocional. O corretor tem que estar preparado emocionalmente para ouvir um não, para aquele cliente que assina um contrato e não paga um boleto. Então, eu trabalho esse lado na minha mentoria também, porém eu não consigo nem entrar nesse assunto agora, senão a gente vai ficar aqui até meio-dia. Mas é um trabalho que eu faço também, porque tudo nasce aqui primeiro, tudo é mentalidade. Se a pessoa está preparada, porque assim, não cabe na minha cabeça, eu acredito que em Minas seja a mesma coisa, ele compra um apartamento na planta e depois de 3 anos ele tem uma valorização aí de 30%, eu acredito que seja igual aqui em São Paulo. Não cabe na minha cabeça ele comprar um imóvel parceladinho, com uma entrada mínima, adquirir um patrimônio, alavancar o patrimônio que ele não tem, porque ele vai pagar a entrada parcelada, né? E tem gente que fala, tem que estudar persuasão. Falou, eu preciso persuadir alguém para comprar um imóvel, né? Às vezes uma vez teve um cliente que queria negociar a comissão, né? Aquele metido esperto, vamos negociar a comissão? Eu falei, claro, tudo é negociável. Aí ele ficou assim. E eu falei, eu vou abrir mão da minha comissão, não sei se era 15 ou 20 mil. Era um imóvel maior e tudo. Eu falei, eu vou abrir mão da minha comissão. E aí a gente vai pegar o dia de hoje, o valor que o senhor está pagando no apartamento. Daqui a 3 anos, a gente vai pegar o valor do mais barato que tiver em oferta, seja em portais, seja da construtora, e o que ele valorizar daqui até lá, você me dá. Tudo bem? Eu estou abrindo mão dos meus ganhos, você abre mão do seu. Eu falei, meu amigo, eu vou ganhar 10 ou 15 ou 20, você vai ganhar 100, 150, 200 mil. Teve apartamento que eu vendi em 2019, que ele dobrou de preço. Então, assim, não tem como o corretor que for bem treinado e bem preparado não vender muito, seja em Minas, seja em São Paulo. E eu tenho um carinho muito grande pelo povo mineiro. Tenho alguns amigos mineiros aí. Vocês conhecem o Guilherme Nogueira? Ele é um influenciador aí de BH, é meu amigo também. Nós, na verdade, nós somos de Juiz de Fora. Nossas referências são muito mais cariocas do que Belo Horizonte, que a gente fica a 4 horas de Belo Horizonte e a 2 do Rio, entendeu? Na verdade, nós somos o mineiro tudo carioca do brejo. Eu vou pedir licença aqui para a gente poder encerrar com a palavra da Andréia, que é a nossa gerente nacional de vendas. Eu tenho Perfeito. certeza que ela se identificou porque ela é a pessoa que trabalha de 8 às 10 fazendo plantão desde quando ela era corretora, de 365 dias no ano. Certeza que a Andréia vai puxar isso, né, Andréia? Lembrei de você, Andréia. O plantão é onde tudo acontece. Eu sempre fui rato de plantão, como a gente fala aqui.
Mas, ô Laura, antes da Andréia falar, olá, André, seu áudio está desligado. Pessoal, em forma de a gente valorizar essa live que vocês tiveram aqui, que foi maravilhosa, eu quero todo mundo indo votar no Bidarra lá no Checkmate, que é Verdade. a eleição que tem lá. Eu já ia pedir isso agora. Então, ele vai estar lá no Instagram dele, vai ter lá um stories dele falando como que faz para vocês votarem. Vamos lá, vamos votar, vamos compartilhar. Nosso time tem uma força muito grande quando a turma se une, sabe, Dar? Aqui é uma família mesmo. Muita gente está comigo aqui há mais de 10 anos. Me manda alguns prints da live que eu vou postar lá e aí vou falar e vou deixar o link para vocês votarem. Bora. Obrigado, Tá? André. É com você para fechar aí. Tamo Bom dia, junto. pessoal. Bidar, muito obrigada por essa palestra. Eu sou gerente aí nacional da House e, assim, é com muito amor que eu cuido de cada carinha que você está vendo aqui, com muita dedicação. E, assim, foi fantástico, porque você falou aquilo que a gente revive todos os dias. Eu acho que cada gerente de cada house, de cada cidade, fala isso para os novos, para os que estão, que a gente não pode desistir nunca. Sejam campanhas de ativação, seja a roleta de abordagem na porta das lojas de prospecção. Então, assim, é prospectar todo dia, toda hora, num almoço, num lanche, num café. Isso é mostrar que somos corretores, mostrar que somos vendedores de imóveis a todo tempo e a toda hora. Então, assim, muito obrigada. Foi fantástico você mexer com cada janelinha que a gente vive todos os dias. Então, obrigada mesmo. Espero você muitas vezes aqui com a gente, viu? Eu aguardo, estou à disposição. Aí em Juiz de Fora tem aqueles caras que vendem espetinho na rua de carne? Tem. Uma mas vez é muito forte em Uberaba também. Uma vez eu cheguei num cara desse. Falei, ei, patrão, você vende churrasco aqui e tal, não sei o quê. Já comprou seu apartamento? Ele falou, não, acho que eu não tenho dinheiro para isso. Falei, quanto você tira limpo aqui por mês? Ele falou, acho que 16 mil. 16 mil reais. Não sabia que podia comprar apartamento, morava numa comunidade. O cara trabalhava tanto de dia preparando os espetos, as coisas ali, à noite no carrinho. Extremamente lucrativo, porque não paga água, não paga luz, não paga imposto, paga nada. Naquele tempo fiz o imposto de renda, não falei para ele abrir o CNPJ, porque ainda não tinha esse conhecimento. E ele foi e comprou um apartamento. E ficou feliz da vida, me agradeceu, indicou gente. Pergunta, fala com pessoas. Eu falo muito nas minhas palestras, quem gosta de dinheiro? Todo mundo levanta a mão. Aí eu falo, quem gosta de gente, de povo, de pessoas? Meia dúzia levanta. Aí eu falo, meu amigo, sinto muito em lhe informar. Para chegar no dinheiro, você precisa das pessoas. Eu ia até para metrô, saída de metrô, terminal de ônibus. Onde tem muita gente, tem muito dinheiro. Isso é uma coisa óbvia. É isso aí. Vou ter que... Tá cortando. Laurinha, você tá muda. Bidarra, vou ter que encerrar, porque a gente ficaria por aqui mais umas 10 horas aqui ouvindo Eu vocês. sei, eu sei. A gente adora. E eu falo isso, a gente gosta de gente, né, gente? Quem não gosta de gente não pode tratar com gente. A gente, Exatamente. antes da INC tem aí pessoa que conversa com outra pessoa, né, gente? Vamos falar a verdade. Muito obrigada. Tem muitos elogios aqui na live, tem perguntas, tem aqui no chat pessoas falando que a live foi maravilhosa, que deu um quentinho no coração, que foi estimulante, deu um gás. E a gente está passando por um momento de Juiz de Fora muito difícil. Nós somos vítimas da chuva, né? A gente está em calamidade pública, muitas pessoas desabrigadas. Então, acho que essa live veio como um estímulo para a gente poder ter esse mês de março aí como algo incrível. Começamos o mês com a sua live, viu? Muito, muito obrigada. Obrigado a gente se fala no vocês. WhatsApp, viu? Para Um marcar esse beijo a café. todos vocês. E, gente, me sigam lá no Instagram, mandem um direct, eu respondo todo mundo. Não sou aquele cara que estourou e depois escolhe a pessoa que vai responder. Não, eu respondo todo mundo que me chama no Instagram. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Muito Tá? bom. Então, Deus Obrigada, abençoe viu? vocês todos. Um grande beijo e contem comigo, tá bom? Obrigada, tá? Tchau, Tchau. tchau.